Ok, última quinta-feira do mês, seus salafrários, hora de responder umas loucas perguntas. O John Cito perguntou como fazer um desfecho. Eu sempre tenho dificuldade de dar um desfecho para as coisas que eu escrevo. Por exemplo, quando é a hora de parar, se o final foi bom e tal. Eu acho que eu já citei essa frase aqui, mas uma aqui diz que uma história não deve voltar para ações de menor qualidade ou magnitude, mas mover-se progressivamente para frente em direção a uma ação final além da qual o público não consiga imaginar outra. O que ele quer dizer é o seguinte: numa história você precisa de duas forças em conflito, uma com a outra, e o que nós assistimos é o que vai acontecer como resultado desse conflito. Então, se o conflito são duas pessoas apostando uma corrida, o desfecho é descobrir quem ganha. Se o conflito são duas pessoas num relacionamento abusivo, o desfecho é descobrir se alguém vai sair desse relacionamento ou escolher ficar mesmo sabendo que não está feliz. O fim da sua história é a resolução do seu conflito. Agora, se você não sabe a hora de parar, pode ser que você não saiba bem qual é o conflito na sua história. Pode ser que você não saiba que história você está contando. Pense bem e tente enxergar qual é o conflito dela, e a hora de parar é quando esse conflito vai chegar num fim inevitável e satisfatório. Sobre o final ser bom e tal, isso depende da lógica da sua história. Olhando para o resto da história, o final faz sentido, porque tudo que a história conta deve apontar para esse final, de uma maneira sutil, que não deixa o público adivinhar o fim muito antes dele chegar, mas a história deve estar alinhada com o fim. Uma história em que a trama não está alinhada com a conclusão é tipo uma estrada que chega num lugar diferente do que ela leva. Ou seja, você precisa esculpir a sua história de acordo com o final dela. Parece que um dia o Miles Davis perguntou para o John Coltrane por que ele fazia solos tão longos. E o Coltrane respondeu: "Eu não acho um momento bom para parar." Histórias não podem durar para sempre, então você tem que encontrar qual é o centro da sua história, qual é o conflito central, qual é a ideia governante, sobre o que a sua história está falando, e ir até o final com esse conflito, direto até as últimas consequências. Quando esse conflito chegar num nível insuportável de tensão, em que nada mais pode ser feito, você vai ter encontrado o seu final. Não passeie por aí com o seu conflito, vá direto até o fim. O Sir Clock perguntou: para escrever uma história inspirada numa história real, eu aplico algum método em cima do que já tem ou não? Como funciona? Eu queria fazer um vídeo só sobre isso, mas para não te deixar na mão, o método que eu aplicaria adaptando uma história real é o mesmo que a gente aplica escrevendo ficção. Encontrar um conflito, ressaltar as características dos personagens que ilustram esse conflito, trabalhar o conflito entre eles e chegar num final satisfatório. A diferença é que aqui eu já tenho os personagens e os acontecimentos, porque a história é real e já aconteceu. Mas você ainda precisa encontrar qual é a história que você quer contar dentro desse acontecimento real. A história pode ter acontecido de verdade, mas quando você for escrever, você vai contar a partir do seu ponto de vista. Você vai escolher um aspecto desse evento para ser o foco da sua história. Sobre isso, Aaron Sorkin diz: quando eu escrevo não ficção, não é um documentário, é uma pintura e não uma fotografia. Eu uso as partes da história que eu preciso e eu não uso as partes que eu não preciso. Então, sinta-se livre para jogar fora todas as partes do acontecimento que não se encaixam na narrativa que você quer dar para essa história. Você não pode jogar fora coisas que fazem parte da história real e que contradizem o seu ponto de vista. Quer dizer, você não pode mentir sobre o acontecimento e fazer parecer que aconteceu alguma coisa que não aconteceu. Mas você não precisa incluir o que não combina com o foco que você quer dar para a sua história. Omita tudo o que não serve para contar a história que você quer contar. Pensa que existem duas biopics sobre o Steve Jobs. Nenhuma delas mostra ele sendo adotado, indo ao banco, decidindo comer só cenoura por meses, porque isso não interessa para a história. Por mais que você esteja escrevendo sobre um acontecimento real, conte a história que você quer contar. O Gus Santana perguntou: quais as obras em quadrinhos que mais te inspiram a produzir os seus? Ok. One Piece, Tekken Kinkurito, Gun, Blade of the Immortal, Vagabond, Scott Pilgrim, Bakuman, Dragon Ball, nossa, e muito, Slandunk. Meus livros estão em caixas, então eu só consigo lembrar desses, mas esses eu gosto muito, muito, e eu aprendi muito lendo todos eles. E é quase tudo japonês. Um dia eu faço um vídeo sobre isso, mas principalmente esses. O Ciart perguntou: logline seria a mesma coisa que sinopse? Mais ou menos. Na verdade não, porque elas podem ter funções e comprimentos diferentes.
A logline é uma condensação da sua história numa frase só. Segundo o método do Snowflake, do Inger Manson, a versão dele de uma logline tem até 15 palavras. Ela serve para delimitar o centro da sua história durante o seu processo. Conforme as suas ideias vão evoluindo, você pode acabar se perdendo. Aí você volta na logline e edita a sua história de acordo com o que você escreveu na logline. Ou então você pode acabar encontrando uma história mais legal do que o que a sua logline previa. Aí você vai lá e edita a sua logline para refletir a evolução do seu processo criativo. Já a sinopse ela é um resumo da sua história, mas normalmente a função dela é mostrar para o público sobre o que é a sua história. É um resuminho do que o seu público vai ler ou assistir. Então ela costuma ser maior do que a logline porque ela precisa ser mais simpática, mais convidativa, mais atraente. Então é melhor que você gaste umas palavras a mais nela. Loglines e sinopses são parecidas, mas não são a mesma coisa. O Lucas Silva falou: Raoni, eu tenho dificuldade em dar humanidade aos personagens, fica muito robótico. O segredo para evitar isso é estragar os seus personagens. Parece bizarro, mas é isso que separa seres humanos de máquinas, nesse sentido. Os problemas. Humanos têm desejos, preconceitos e medos que simplesmente não fazem sentido, ou então eles estão fadados à morte numa existência trágica. Ou seja, o que separa humanos de máquinas e o que vai tornar os seus personagens mais humanos são problemas. Pensando nisso, tem duas coisas que me vêm à cabeça que ilustram bem a arte de humanizar um personagem. Uma é a mina do filme Creed. O filme é um spin-off de Rocky, que é um filme sobre encontrar o seu lugar no mundo ao se conectar com uma pessoa que está procurando a mesma coisa. No meio de todo o drama sobre a relação dele com o pai, o esforço dele para ser treinado pelo Rocky, o conflito com a mãe dele porque ela não quer ver ele seguir no mesmo caminho sangrento do Apollo, esse cara conhece uma mina. E eles começam a ficar juntos. No meio disso tudo, a gente tem uma cena em que a gente aprende que essa mina compõe músicas, que essa é a paixão da vida dela, que esse é o propósito dela no mundo, mas que ela está perdendo a audição. E ela sabe. Então ela vive sabendo que ela vai perder aquilo de que ela mais gosta. É tenso, mas no meio de todo o drama do filme, que envolve todo o drama de mais 4 outros filmes, a gente aprende sobre o drama dessa personagem que está ali só para ser o par romântico do protagonista. Isso é doido porque conforme essa personagem da trama C ganha toda essa profundidade, o filme todo fica mais profundo. O universo do filme tem consequências, o mundo parece real e os personagens são mais humanos. Esse é o meu exemplo mais denso nesse tema. O meu outro exemplo... No Naruto tinha um professor que era juiz de umas lutinhas e o negócio dele é que ele ficava tossindo o tempo todo. Toda vez que ele aparecia ou falava alguma coisa, ele tossia. É super simples e muito caricato, é muito unidimensional, mas eu vi Naruto quando eu ainda estava na escola e até hoje eu lembro do cara que tossia. Porque são detalhes assim que dão alguma dimensão num personagem, que o tornam mais humano, mais real. O que nos faz humanos é o que nós temos de falhas. Nós temos desejos, anseios, medos, conflitos internos terríveis devido a traumas familiares. São essas as coisas que tornam personagens mais empáticos e humanos. Então, quando você quiser tornar um personagem mais humano, joga um problema na vida dele. O tamanho do problema depende de quanto você quer ou pode explorar contando a história desse personagem. Aí você decide se ele é um compositor que vai ficar surdo ou se é um cara que tosse toda hora. O Sem Foco perguntou qual faculdade eu faço para ser um bom roteirista. Nenhuma. Leia livros. Compre livros sobre escrita e leia livros de roteiros. Leia roteiros dos filmes e séries que você gosta. O Darius Bridge, que tem um canal muito incrível no YouTube sobre fazer cinema, tem um vídeo em que ele dá algumas dicas sobre como melhorar nesse caminho de se tornar um roteirista, que eu acho que são ótimos para todo mundo. Número 1, leia roteiros. Você vai criar uma familiaridade cada vez maior com a formatação de roteiros, que é a que todo mundo usa, e vai aprender cada vez mais analisando as histórias que esses caras escreveram. 2, faça aulas de atuação. Ele diz que como um roteiro vai ser interpretado por atores, a melhor forma de escrever o que você quer desses atores é aprender quais as ferramentas que eles usam quando estão atuando. E para isso o melhor caminho é fazer aulas de atuação. 3, roube da vida. Use ideias vindas de todo e qualquer lugar. Ouça conversas dos outros, anote partes de artigos interessantes, anote ideias que você teve vendo outros filmes. Fique atento, porque você nunca sabe de onde virão as coisas que vão te dar ideias novas. 4, escreva todo dia. A maioria das pessoas tem problemas com isso, mas é importante criar um hábito. Você não precisa se concentrar para amarrar os sapatos, porque você já fez 1000 vezes. Quanto mais você escreve, mais instintivo fica o processo e melhor você vai ficando. Então escreva um pouco todos os dias, ao invés de querer escrever um filme inteiro num dia só.
Mesmo que você consiga, no fim do dia você vai ter um filme. Se você escrever um pouco todos os dias, no fim do mês você vai ter mais habilidades. Você vai ser melhor no que você quer fazer. 5. Analise filmes. Pegue os filmes de que você gosta, os filmes que você acha geniais e analise como eles foram construídos. O que o protagonista quer, qual é o arco dos personagens secundários, o que causa a passagem para o segundo ato, como o conflito é solucionado. Entenda a mecânica por trás dos filmes que te inspiram. 6. Analise filmes ruins. Faça a mesma coisa com filmes que você odeia, acha insuportáveis, tem arrepios só de pensar. Assim você vai ser capaz de enxergar o que faz deles filmes tão horríveis. Se você compreender por que alguma coisa não funciona, vai te deixar mais preparado para imaginar soluções que funcionam. 7. Leia artigos sobre roteiro. Treinar sozinho faz muita diferença e vai te levar longe, mas aprender de outras pessoas, realmente estudar o que você está tentando aprender, vai te levar longe muito mais rápido. Ok? Ok. Por hoje é só, amigos. Mande suas perguntas nos comentários do vídeo, de qualquer vídeo, ou no meu Twitter, @RaoniMarx. Muito obrigado por assistir esse vídeo e se você quiser praticar mais, eu tenho uma campanha no Apoia-se. Lá você pode não só me ajudar a fazer cada vez mais vídeos, como discutir sobre histórias, filmes, séries, técnicas de escrita. Dá um pulo lá e considere apoiar esse canal. Um abraço, amigos, e até mais!